Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta segunda-feira. O primeiro vídeo desta semana que promete ser uma das mais importantes destas últimas desde o término da Série B do Campeonato Brasileiro. Pois há uma grande expectativa para que hoje ou amanhã o Vasco venha anunciar o seu novo técnico para 2023. O nome? Maurício Barbieri, ex-RB Bragantino e ex-Flamengo. Hoje a torcida vascaína se encontra muito dividida. Grande maioria dos torcedores acham que o Barbieri não é um bom nome para o Gigante da Colina, e outra parte, não tão realmente grande da torcida Cruz Maltina, acha que o Barbieri pode desenvolver um bom trabalho dentro do Vasco da Gama. A gente, é claro, vai falar sobre isso, inclusive mostrar um vídeo do Abel Ferreira, hoje técnico do Palmeiras e, na minha opinião, um dos melhores do futebol brasileiro, deixando bem claro que o RB Bragantino era uma das melhores equipes treinadas do Brasil. A gente vai trazer esse vídeo para vocês, vamos falar também sobre Abel Braga, até porque hoje esta será a trinca de futebol do Vasco, Abel, Barbieri e Paulo Brax. Iremos trazer muitas outras novidades também para você neste Acorda Vascão. Tranquilo, rapaziada? Mas sem muita enrolação, é claro, antes, porém, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Queremos muito chegar à marca dos 76 mil inscritos e contamos com você, contamos com o seu apoio. Então aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha ser um inscrito do nosso canal. Larga o dedo também no joinha, no like, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. Deixe o seu comentário se você acha que essa trinca de Abel Braga, Maurício Barbieri e Paulo Brax será boa para o futebol do Vasco, e também ative o seu sininho de notificação. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, porque já enrolamos muito, inclusive, falar de Vasco da Gama. E é impossível a gente chegar aqui no canal, chegar no YouTube, chegar numa plataforma para falar de Vasco e não se deparar com esse momento preocupante que hoje o torcedor vascaíno vive no seu dia a dia. Pois sim, foram faladas muitas promessas, foram ditas, muitas histórias que de certa forma iludiram o torcedor e até o momento nada aconteceu. Eu, Lucas, vou seguir com o mesmo pensamento que eu tenho desde quando o assunto surgiu. A SAF hoje era a única solução do Clube de Regatas Vasco da Gama, não pelo potencial do Vasco, mas pelo que o Vasco se mostrou ser nesses últimos 22 anos com relação à sua briga política interna. Ou seja, por causa deste motivo, a SAF era e é a única solução viável financeiramente para que o Vasco retorne ao cenário do futebol brasileiro. Porém, a forma como essa SAF foi implementada, a forma como o nosso atual, de certa forma, CEO, presidente, que é o Josh Wander, da empresa norte-americana 777 Partners, vendeu a imagem da SAF para o torcedor vascaíno, nos iludiu. Até porque no meio do ano passado foi falado que o Vasco iria entrar contra a equipe do Flamengo no Campeonato Carioca com igualdade, com relação a valores, igualdade financeira. E a gente sabe muito bem, ou aliás, muito provavelmente, já que estamos nesse momento e nada aconteceu, que em janeiro o Vasco irá enfrentar o Flamengo com desigualdade financeira. E aí ficam as grandes perguntas. Por que tantas promessas? Por que tantas falácias? Por que tantas coisas faladas se nada, ou aliás, apenas uma parte delas irá acontecer? E diante disso, o torcedor vascaíno começa a se preocupar ainda mais. Porque hoje nos encontramos exatamente no dia 5 de dezembro. E até o momento o Vasco nem sequer tem um treinador na beirada do campo. E a reapresentação, meus amigos, está marcado para a segunda-feira que vem, porque o Paulo Brax já a adiou. Porém, parece que em determinado momento, nos 45 do segundo tempo, se é assim que eu posso falar, as coisas estão começando a andar. E neste último domingo, no caso ontem, as informações que chegam é que o Vasco está por detalhes para fechar com o seu novo treinador, Maurício Barbieri. O Vasco vai assinar um contrato com o técnico por 2 anos. Ficará no comando do Cruz Maltino no ano de 2023, no ano que vem,
mas também o ano de 2024, para desenvolver um trabalho consolidado, um trabalho com aquele jogo de posição que eu vim falando para vocês nos meus últimos vídeos, um jogo que vai realmente se igualar, de certa forma, né? Vai realmente se assemelhar, melhor falando, com o jogo hoje implementado também no Sub-20. O Vasco contratou o técnico William Batista, do América Mineiro, que fez um grande trabalho no Sub-20 do clube de Minas Gerais e por esse motivo foi contratado pelo Vasco e pela filosofia de jogo. O William Batista é um técnico com esse jogo de posição. O jogo de posição é um esquema tático, se é assim que eu posso falar, um estilo realmente da maneira em que a equipe vai desenvolver o seu futebol dentro dos 90 minutos de uma partida. O William Batista tem esse jogo de posição. E outro que desenvolve muito bem esse também jogo de posição é o Maurício Barbieri. Então o Vasco está fazendo essa conexão hoje com relação ao esquema de jogo de base profissional. Algo muito interessante, mas mesmo diante disso, muitos torcedores não gostam da imagem do Barbieri, porque realmente, se tratando de carreira, se tratando de histórico, é um treinador, é um profissional que até o momento não ganhou nada, porém é alguém muito novo e com todo respeito aos outros técnicos do futebol brasileiro, eu, Lucas, sinceramente, tenho certeza que o Barbieri tem muito a desenvolver e se pegar um trabalho consolidado, com realmente, projeto, ele pode sim fazer com que o Vasco vença e chegue a altos níveis dentro do futebol brasileiro. Sem muita enrolação, antes da gente prosseguir a falar sobre Maurício Barbieri, falar sobre Abel Braga e falar sobre Paulo Brax, essa trinca, entre aspas, de ouro do Vasco para 2023, dê uma olhada aí nas palavras do Abel Ferreira, hoje técnico do Palmeiras, que é um fã do trabalho do Maurício Barbieri. E realmente, se o Abel Ferreira, esse grande treinador, gosta, de certa forma, consolida o trabalho do Barbieri, meus amigos, alguma coisa tem. Vejo o Palmeiras sendo um time reativo. Eu acho que o Palmeiras, ele joga essa fase do jogo, porque você jogar em transição ofensiva, ela é uma fase do jogo, de uma forma muito potencializada. E aí, passando para o jogo posicional, você acha que no Brasil, culturalmente, o jogo de posição ele requer movimentos dentro dos setores, obviamente, com a bola muitas vezes como referência, e o jogador brasileiro, culturalmente, ele é impaciente. Eu fui muito tempo assim, eu jogava de meia, se eu não estivesse pegando na bola, eu vinha buscar a bola no pé do zagueiro e não fazia nada, só para dizer que estava participando. Você acha que pela cultura, e pela cobrança dos assovios, como você falou, dessa impaciência, o jogo de posição no Brasil, ele pode demorar a ter um crescimento justamente pela cultura? Olha, às vezes é que eu estou a puxar o saco, não é? Mas, mais uma vez, uma grande pergunta. Sabes qual é a equipa que melhor faz jogo posicional no Brasil? Red Bull Bragantino. É a equipa que melhor ataca em futebol propositivo, ou jogo posicional. Red Bull Bragantino. Será porque não tem tanta pressão, professor? Pode ser uma hipótese. E depois vamos falar noutra. Que é, sabe quando eu digo para os jogadores parar dentro, aguenta dentro do quadrado. Que quadrado, professor? Vou ver se consigo explicar aqui, através de palavras, sem desenho, se vocês sabem qual é o quadrado. Zagueiro direito, lateral direito, ponta direito, volante direito. Está a ver esse quadrado aí? Conseguem imaginar esse quadrado na vossa cabeça? Aham. Agora imagina tu a dizeres ao Verón, aguenta dentro que a bola chega. Ele vai ficar agoniado, ele não vai conseguir. Pois vá. É isto, Pedrinho, isso precisas de tempo para lhe abrir a mente, para ele perceber. E é o que eu acabei de falar com vocês. Se o Abel Ferreira, um grande treinador, bicampeão da América com o Palmeiras, campeão brasileiro com o Clube Alviverde, fala bem do trabalho do Maurício Barbieri, quem sou eu, quem é você, para discordar de tal assunto? Se alguém que conhece, se alguém que é um dos melhores profissionais do nosso futebol hoje, consolida ou consolidou o trabalho do Barbieri no Bragantino, acredito que dá sim pra gente realmente não confiar, mas guardar um pouquinho das nossas expectativas
sobre o trabalho do novo técnico Cruz Maltini. Inclusive ontem tivemos aí a confirmação que além do Vasco, Maurício Barbieri também recebeu uma proposta do Grupo City. O Grupo City esteve de olho no Maurício Barbieri para comandar o Bahia. O Bahia hoje é um clube do City Football Group, do Manchester City, do Orlando City, e realmente o Bahia, através do Grupo City, foi atrás do Maurício Barbieri, porém o técnico preferiu o projeto do Vasco para 2023. Então é o que eu trouxe a vocês neste exato momento. É claro, com relação à carreira, havia outros nomes no mercado, o próprio nome do Dorival Júnior era um nome mais consolidado. O nome aí, havia alguns torcedores falando, né, do BKSS, que estava no Defensa e Justiça, nomes como do Marcelo Bielsa, mas o Vasco preferiu o Maurício Barbieri e será com ele muito provavelmente até o final de 2024. E agora, a partir desse momento, nomes com toda certeza, reforços, contratações, passarão por ele e chegarão ao Vasco nos próximos dias. Mas vamos falar sobre essa trinca, porque o departamento de futebol não se fará apenas do Barbieri. Outros nomes também irão compor esse departamento. Antes de falar sobre Abel e também sobre Paulo Brax, ao lado do Maurício Barbieri teremos o Maldonado. Maldonado, ex-jogador aí do Corinthians, passou por Corinthians de fato, passou por Palmeiras, passou por Flamengo, passou por Grêmio, Cruzeiro, passou por Colo-Colo, chileno, de seleção chilena, estará aí realmente fazendo parte da comissão técnica, sendo o auxiliar do Maurício Barbieri, como foi no Bragantino agora, no Vasco da Gama. Acima do Barbieri, Abel Braga. Abel Braga irá começar nesta nova função dentro do futebol. Sairá da beirada do campo, sendo um treinador onde treinou o último clube, Fluminense, no ano passado, e passará a ser um diretor técnico ou coordenador técnico. Depende do nome que você quer dar ao cargo, mas são exatamente os dois nomes desempenhando a mesma função. Esse cargo no ano passado, aliás, nesse ano, na última temporada, era do Eduardo Húngaro, porém o Eduardo Húngaro, ao lado do Carlos Brasil, caíram para a base. Os dois agora compõem o que fariam no profissional e o que faziam, inclusive, no profissional, agora no departamento da base, e agora no profissional estará o Paulo Brax, fazendo a função que o Carlos Brasil fez nesta última temporada, e abaixo dele o Abel Braga, fazendo esse elo de ligação entre o diretor executivo e o técnico Maurício Barbieri. Inclusive, segundo informações, o Abel Braga foi um personagem fundamental para que o Maurício Barbieri aceitasse o projeto do Gigante da Colina. Acima do Abel, Paulo Brax, desempenhando a função do diretor executivo, o homem que contrata, o homem que assina o papel, o nome do futebol do Vasco da Gama para o mercado. Inclusive o próprio trará uma entrevista coletiva amanhã, trazendo informações, trazendo novidades, trazendo tudo o que irá acontecer no futebol do Vasco da Gama em 2023. Há uma grande expectativa para essa entrevista, até mesmo, de anúncios com relação ao próprio Abel Braga, com relação ao próprio Maurício Barbieri, com relação a reforços para o ano que vem, porém a gente fica na expectativa. A entrevista irá acontecer 11 horas da manhã, amanhã, em São Januário. Mas por enquanto o que eu tenho para trazer a vocês é exatamente isso. O Vasco hoje está tendo seu departamento de futebol consolidado, definido. Paulo Brax, Abel Braga e Maurício Barbieri. Paulo Brax, um nome que fez um excelente trabalho no América Mineiro, não desempenhou um grande trabalho no Internacional, mas há uma expectativa para que realmente ele venha se consolidar neste cargo agora no futebol à frente do Vasco da Gama. Abaixo do Paulo Brax, Abel Braga, que é um grande nome, falta de fato juventude, mas sobra experiência, sobra carreira, sobra bagagem, sobra nome para desempenhar esse papel de diretor técnico, e abaixo dele, no caso, Maurício Barbieri. No caso, essa dupla, na minha opinião, é muito legal. Se falta juventude no Abel, mas sobra experiência, com toda certeza no Barbieri pode faltar essa experiência. Mas o que não sobra, meus amigos, é juventude, é vigor, é vontade de desenvolver um bom projeto. Também o próprio Barbieri se consolidar na carreira de treinador, agora à frente de um gigante do futebol brasileiro, que é o Vasco da Gama. O que você achou dessa trinca? É boa para o Vasco? Supriu aí as suas expectativas com relação ao 2023 ou te frustrou? Deixa a sua opinião nos comentários e a sua expectativa também. O que você acha? Vai dar certo? Não vai dar? Conto com o seu comentário. Este foi o Acorda Vascão. Se gostou, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. E aqui, quem sabe, ainda hoje, a gente vai ficar de olho aí nas novidades. Se realmente tiver muitas notícias, estaremos trazendo para vocês o Boa Noite Gigante às 7 horas da noite. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos. Muito obrigado mesmo por ter ficado aqui até o final. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante, fiquem com Deus e saudações vascaínas.
Vasco!